Eu sou o Carlos, trabalho aqui no CEMPES, Centro de Pesquisa da Petrobras, que é a casa de grandes jornadas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, assim como é um grande hub de inovação e um grande hub de cooperação. Meu nome é Rafael Nassi, eu sou da PUC. A gente tem trabalhado em conjunto em diversas experimentações aqui no CEMPES com blockchain. A ideia da apresentação de hoje é a gente contar um pouquinho da jornada, como a gente tem experimentado essa tecnologia e tentar compartilhar um pouco dessas lições aprendidas com vocês nessa apresentação, né? Em primeiro lugar, a gente sempre gosta de reforçar que quando você está lidando com uma tecnologia emergente, uma tecnologia nova, você tem que estar disposto a quebrar paradigmas para poder aproveitar o que tem melhor dela. Porque, de fato, a gente precisa abandonar o velho para começar a entender o novo e como ele pode trazer resultados para o negócio. Para mim, assim, o mais legal desse circuito que a gente fez, dessa jornada que a gente passou, foi no momento que a gente marcou uma reunião, que a gente teve que trazer o pessoal do jurídico, conformidade, o pessoal de contratação, o pessoal que trabalhava no processo, para a gente poder entender o processo e discutir a dinâmica. Então, essas questões foram bastante relevantes nessa trajetória que a gente desenvolveu. E quando a gente fala de transformação com tecnologias emergentes, lidando com coisas extremamente novas, a complexidade já é enorme. A gente está falando de mudança cultural. Mudança cultural, ela já tem sua complexidade. Então, escolher muito bem como começar essa transformação, olhando para contextos que possam ser mais focados, que possam ter menos complexidade do domínio, pode ajudar aquela tecnologia a entrar com eficiência dentro da organização. E esse foi o caminho que a gente escolheu, né, Carlos? Exatamente, assim, tinha que ser simples, mas não poderia abandonar a complexidade, como o Hugo falou. Então, a nossa escolha foi um processo que era bastante relevante para a gente teve uma grande busca pela relevância, que era o processo de contratação, e dentro desse processo a gente fez um recorte, que seria o processo de assinatura, que já seria um grande desafio a gente conseguir trabalhar. É bom que é um domínio que não precisa explicar muito, né? Todo mundo sabe que é assinar um documento, né? Mas e aí? O que blockchain tem a ver com assinar um documento? Como isso pode agregar valor para a companhia? Primeira coisa, a gente começou a discutir, vamos pensar em alguns requisitos, e mais do que requisitos, quais são os grandes valores que a gente poderia ter por trás desse desenvolvimento? Um dos valores que a gente colocou na mesa, assim, que era importante para a gente, era a questão da transparência. Para um processo que envolve a contratação, a transparência era muito fundamental que a gente pudesse contar com ela e desenvolver uma aplicação que pudesse aumentar de alguma forma a transparência no processo. E aqui vale a gente analisar com calma, né? Quando a gente fala de transparência, acho que é um dos grandes valores que a tecnologia de blockchain pode trazer para as organizações. É uma forma de dar publicidade a uma informação que as pessoas podem confiar. Que não é simples aquela informação que você publica na internet que pode ser alterada, né? Aquilo, uma vez escrito, ele não pode ser mais modificado. Então tem um valor, tem um poder sobre aquela informação divulgada diferente do que a gente está acostumado. E isso é muito interessante para uma organização que tem que lidar com órgãos de controle, auditorias internas e externas. Então era um requisito aí de extremo valor. Mas mais que isso, a gente queria que, na verdade, empoderar também as pessoas, né? Que elas pudessem se sentir confortáveis de estar participando desse processo de assinatura, desse processo de contratação, sabendo que ela estava ali colocando o CPF dela e que não era uma regra que alguém tinha definido, que ela não teria garantia de que seria cumprido exatamente como ela acreditou, como ela entendeu que seria feita. E aí a tecnologia de blockchain traz mais um valor, né? A ideia dos contratos inteligentes, a ideia de você definir regras através de códigos de computador que vão ser executados exatamente como elas foram definidas. Então, todas as pessoas que vão assinar, participar desse processo de contratação, podem ter a tranquilidade que aquela regra que foi definida, que foi dada publicidade, ela vai ter que ser cumprida exatamente. Que documento, uma vez que foi pedida a assinatura, não pode ser revogado, uma vez que a assinatura foi realizada, ela não pode ser, de alguma forma, sumiu, pode desaparecer. Então, são vários benefícios de trazer essa ideia de regras que auto-executam e são invioláveis para dar segurança a todo esse processo de assinatura, né? E mais que isso, né, Carlos? Não depender também de elementos terceiros, né? Não ter uma entidade ali que eu tenho que pedir, por favor, para me deixar autorizar, você deixar isso fluir, como flui hoje nesse ambiente mais virtual, esse ambiente cripto. Você tem o empoderamento das pessoas que podem, mediante a criação das suas contas, transacionar nesse ambiente com extrema independência, o que é muito diferente de soluções de assinatura digital que a gente vê hoje. Então, eram requisitos muito relevantes aí para o nosso contexto. Não sei como é o processo de contratação de vocês, na empresa de vocês, mas assim, um dos requisitos que os usuários colocaram fortemente foi justamente aumentar o empoderamento para aumentar a velocidade do processo. Então, essa questão de empoderar o usuário, aumentar a capacidade dele de gerir o processo, a autonomia, foi relevante. Você falou uma frase que eu diria que é a minha frase de definição. Assim, para que serve a tecnologia de blockchain? Né? É distribuir poder. Que a gente queria, né, tornar o poder mais distribuído para que as coisas pudessem fluir, com menor atrito, trazendo mais valor para a organização. Né? Assim, uma das primeiras coisas quando a gente sentou e começou a olhar e a desenhar a solução, assim, apareceu pra gente mas será que todo conteúdo que a gente vai colocar, assim, vai estar disponível? O que é sigiloso? O que não é sigiloso? Será que todo documento pode sair? Então, essa busca pelo sigilo a gente iniciou essa discussão com o jurídico, com outras áreas, para poder saber qual o caminho que a gente podia trilhar. Vocês viram essa discussão de tipos de blockchain público, blockchain privado, permissionado, permissionless, pode entrar qualquer um. Então, você tem vários sabores só do tipo
tipo de tecnologia, e das tecnologias, então, mais sabores ainda. Então, como escolher a tecnologia que poderia ser interessante para esse contexto? A gente tinha que lidar, eu tenho que escolher uma tecnologia que consiga dar transparência, que consiga efetivamente não depender de uma autorização para ter acesso a uma informação, a informação tem que estar ali, mas eu tinha que tomar todo o cuidado, né? A gente estava com o jurídico na mesa, que poderia ser, de fato, colocado de forma pública e que não poderia. E esse é um problema bem conhecido nesse universo de blockchain, que tem sido muito discutido recentemente, em função de toda essa lei de proteção de dados aqui no Brasil, ainda bem recente, mas lá fora, na Europa, isso está no calor da discussão. Então, você já tinha arquiteturas de blockchain extremamente interessantes para essa natureza de problemas. Escolher com cuidado que dado que vai para fora para dar essa garantia, essa distribuição de poder, e que dado que tem que ficar dentro para garantir o sigilo da informação, que tem valor ali para a empresa, que não pode ir para fora. E aí a gente falou, poxa, a gente tem uma tecnologia que é a melhor tecnologia, que dá total transparência, que é uma rede pública, mas a gente tem que achar uma forma de lidar com isso. E vamos usar essas arquiteturas que definem o que vai e o que não vai para fora, né? E nessa discussão da gente usar arquitetura pública, aí o que aparece é justamente a primeira questão que a gente colocou, como é que a gente paga, né? Dado que eu uso a transação, preciso transacionar, preciso pagar, tem a questão do gás, tem que pagar pela moeda que eu estou utilizando, transacionando, como é que isso funciona na prática? Então a gente também trouxe isso para a mesa. Aí é uma discussão que normalmente afasta qualquer empresa quando fala de vamos usar um blockchain público, mas como é que eu vou pagar? Acho que numa estatal, então, esse problema é muito maior, mas é uma discussão que está avançando muito. A gente já vê hoje, quase como uma recomendação de governo, buscar cada vez mais computação em nuvem, né? Aquela computação que você paga pelo uso. E aqui é um conceito muito parecido, mas a forma como essas redes funcionam, ela distribui poder. Então a forma de pagamento também é distribuída. Mas a gente precisava tornar isso mais próximo dos desafios de uma corporação. Como é que eu torno, na verdade, a gestão de custos mais centralizadas, que eu estou falando de um ambiente corporativo, mas sem quebrar a premissa, que é a nossa premissa principal ali de requisito, que é distribuir o poder para os usuários, né? Então a gente precisava fazer algo novo, algo que ainda não tinha sido feito com essa tecnologia. E aí estava o desafio tecnológico, aí está o desafio que faz sentido essa parceria universidade e empresa. E aí veio assim, o insight, a gente falou, bom, vamos ter um plano, vamos desenhar um plano e vamos desenhar uma arquitetura que consiga resolver todos esses problemas. E desenhar essa arquitetura foi realmente um tempo que a gente pegou, e foi a parte mais legal, que foi a parte técnica do projeto, que a gente começou a desenvolver essa arquitetura e começar a desenhar como que isso funcionaria na prática, né? E aí, para a gente organizar um pouquinho as ideias, eu gosto sempre de usar essa imagem, porque a gente, às vezes, já teve na apresentação anterior muito desmistificando que a gente não tem o blockchain, né? A gente tem vários sabores dessa tecnologia. Mas mais que isso, quando a gente fala do blockchain, a gente está falando de uma solução. Normalmente a gente está falando de uma solução que envolve várias camadas. Então, primeiro, a gente está falando de ter esse dado distribuído em vários lugares. A gente não faz isso sem comunicação, sem conexão. E aí a gente já está acostumado num ambiente mais público, a internet. Num ambiente mais privado, entre empresas, pode ser uma intranet, uma rede bem mais fechada em termos de acesso. Mas mais que isso, a gente tem esses nós que vão guardar cópias dessas informações. A gente tem a escolha da plataforma, a gente falou de Hyperledger, a gente está falando aqui de Ethereum como uma plataforma pública, então tem escolha da plataforma, que já está ali dentro dela uma série de lógicas de funcionamento ali embutidas que a gente está aderindo, mas mais que isso, a gente tem essa possibilidade de colocar regras dentro dessa blockchain que vão ser imutáveis, como eu falei antes, que vão ser executadas exatamente como foram concebidas. E aí a gente começa a trazer valor para o nosso negócio, colocar o nosso particular ali dentro dessa forma de funcionar da blockchain. E isso vai ter usuários ali com as suas contas transacionando e, obviamente, ninguém gosta de usar terminal para fazer as suas relações, que é uma aplicação bem feita. Então vai ter uma aplicação que vai se assemelhar ao que a gente está acostumado, um mobile, uma web, mas que vai trazer o valor de que o que está ali por trás garante essas relações, garante essa distribuição de poder. Então a gente tem uma arquitetura aí bastante interessante, esse é o padrão das soluções de blockchain. O legal é que você não precisa, às vezes, usar a aplicação mobile ou a aplicação web para você interagir com aquela solução. Você tem total autonomia, você pode ir direto lá no contrato e garantir que aquilo que está sendo executado é o que você tinha previsto, garantir que a informação que você colocou está ali, isso fica completamente transparente, completamente público numa arquitetura dessa, né? Mas traz esse desafio que a gente estava falando antes do custo, né? E aí a gente falou de valores, requisitos, falamos de um plano, e aí o hashtag partiu protótipo. Fomos prototipar. E esse protótipo já está em implantação aqui no SEMPS. A gente está implantando ele para a gente começar a testar efetivamente nas carteiras. O que é esse protótipo? É um desenho de uma arquitetura, aquela arquitetura que a gente desenhou ali, a gente teve todo o cuidado para transformar isso em experiência para o usuário. Então, o que a gente fez? A gente se preocupou bastante com o back-office, como isso funciona, para poder possibilitar isso acontecer no processo, mapeamos o processo de contratação, fizemos um primeiro desenho bem simples para isso funcionar no back-office de contratação e pensamos na experiência, como seria isso para o usuário, e a gente percebeu que realmente o ideal seria que ele conseguisse assinar isso via aplicativo, via
assim, empoderar ele para ele poder usar isso no celular dele. E a partir dessa arquitetura, a gente partiu para todo o desenho e programação técnica da solução. De um lado, você tem ali o assinador, que quer a comodidade, se eu recebi por e-mail, não importa, eu quero ver um documento ali, dado que eu estou vendo ali no meu dispositivo móvel, eu quero fazer de forma simples, que nem eu compartilho uma foto aí no meu aplicativo de mensagem, clicar ali, abrir o app, botar a minha senha e assinei. Eu quero essa simplicidade. Se tem blockchain ou não por trás, eu quero que me garanta que esse poder está distribuído, mas na hora de usar, eu quero agilidade, eu quero comodidade. Por outro lado, a contratação também não quer ter que ficar entendendo a complexidade da coisa. Ela quer uma interface web que ela possa arrastar esse documento que ela quer solicitar assinatura e definir quem é que tem que assinar. E óbvio que toda a arquitetura ela é pensada para garantir que o documento em si não está indo para a blockchain. A gente vai fazer uma identificação daquele documento e aquela identificação que garante a unicidade, que só aquele documento está sendo assinado, é o que está público. Então você não sabe a íntegra, você não tem conhecimento do conteúdo do documento, mas você pode afirmar com a certeza absoluta que aquele documento foi o assinado pelas pessoas. E todas as regras podem gerar valor para o negócio, né? Quem pode assinar, quem não pode assinar, a ordem de assinatura, isso tudo pode ser implementado e resguardado para esse contrato inteligente. E mais que isso, com toda essa fila que foi implementada para que esse pagamento possa acontecer de forma centralizada, ter uma gestão de custos dentro do ambiente corporativo. Então, delegar a transação de assinatura, a assinatura acontece pelo usuário nessa aplicação móvel, ela garante que ele tem que dar o de acordo dele com todos os ideais aí de uma rede de blockchain para empoderar o usuário, mas a gente consegue centralizar para que haja um pagamento feito de forma corporativa, tornando essa solução mais próxima do negócio. E esse foi a grande contribuição técnico-científica que a gente pode dizer que a gente conseguiu avançar nesse campo tão novo aí de blockchain. E essa arquitetura, a gente propôs ela de uma forma genérica para que ela possa colaborar aí com outros trabalhos ao redor do mundo. E a ideia é que seja publicada em breve, a gente já submeteu para alguns congressos, que possa colaborar com esse avanço aí dessa tecnologia. E a gente está registrando também o software. O software que foi desenvolvido. Legal. Acho que tem todo um lado aí de gerar valor para a companhia, que é importante. Para a academia, gerar valor também para a Petrobras. Aí vamos lá. Assim, próximos passos, o que a gente está vendo para o futuro? A questão de supply chain é o que a gente está querendo testar, outros sabores da tecnologia, olhando a cadeia de valor, fazer a convergência do mundo digital com o mundo físico. Então, a ideia é justamente a gente olhar para essa cadeia de supply chain, a gente aprofundar e avançar o assinador na questão de contratação, procurement. A gente ainda tem algumas coisas para andar, a gente quer testar isso fora. Hoje a gente está assinando documentos internos da Petrobras, como é que a gente evolui isso em outros processos de contratação, de aquisição de dados, como que a gente consegue pensar isso mais para frente. E a gente tem um caso aqui dentro da Petrobras, que é um caso ímpar, que é o caso assim, de livro, né, que o Rafael costuma falar, para usar o blockchain, que é o consórcio de Libra. Porque nós temos, assim, além da Petrobras, vários parceiros que atuam com a gente aqui dentro, e é um caso que a gente pode utilizar para aumentar a confiança dos parceiros na troca de informação, na troca de dados e registro desses dados aqui dentro. Então, provavelmente, são os próximos passos que a gente está dando nesse sentido de utilizar a tecnologia aqui na Petrobras. Sem dúvida, sem analogias à parte, é um mar de oportunidade, né? Quem não quer experimentar tecnologias, a gente tem que experimentar a tecnologia, não adianta você ficar ali mono e botar toda a tua fé só num caminho, você tem que entender, e ao usar outras tecnologias você vai ver as diferenças, o que uma pode agregar, trazer conceitos novos que ainda não existem para você poder avançar do ponto de vista científico. Então a ideia aqui é realmente usar esse potencial de negócio que a gente tem da tecnologia para experimentar, ficar um pouco agnóstico à tecnologia para que a gente possa ganhar conhecimento e, sem dúvida nenhuma, a gente tem visto aí ao redor do mundo inteiro casos de muito valor com blockchain, em cadeia de suprimento, em agilizar processos de aquisição. Aqui a gente tem várias oportunidades nesse sentido. E esse diferencial, que eu acredito muito, a gente tem, talvez, o caso de apostila, né? Um ambiente onde a gente tem grandes concorrentes do setor de petróleo, empresas gigantescas, trabalhando juntos pelo interesse comum, que tem que estar atuando de forma positiva para gerar valor para o negócio de cada uma delas. E isso é muito legal, a gente poder ver como a tecnologia vai trazer resultado aí nesse tipo de experimentação, né? Isso aí, e aí vamos para o final, né? Agradecimentos. Olha só, vamos lá, deixa eu começar. Já falei de várias áreas aqui que a gente trabalhou em conjunto, conformidade, a tecnologia da informação aqui da Petrobras, a gente trabalhou em conjunto com o jurídico, assim, tem várias áreas, a parte de contratação, logística, e tem várias pessoas que estão aqui no auditório, porque a gente tem que agradecer justamente por conta do desenvolvimento tecnológico, e tem que agradecer muito a vocês. Você tá falando, tem gente que está aqui e está falando, pô, mas por que está agradecendo? Porque vocês fazem parte desse processo de transformação, só essa apresentação e essa transmissão que está sendo via YouTube faz parte do processo de transformação digital aqui da Petrobras e da transformação da cultura. E vocês são parte dessa transformação da cultura e muito obrigado por vocês terem vindo e muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Sensacional. Acho que a gente estamos juntos. Acho que agradeço também a oportunidade da gente poder estar experimentando nesse mar de oportunidades. Eu acho que tem muito desafio por vir e muita coisa legal para fazer, né? Isso que motiva. Então, obrigado a todos aí. Um ótimo evento.